Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, nós vamos para a quinta parte da série Comitê dos 300 aqui do Dr. John Coleman. Não perca, se você não começou a assistir, volta lá, pega do começo, esse é um clássico a respeito do sistema de poder aí que tenta controlar o mundo, então vale a pena demais. Temos alguns recados antes de começar. Primeiro, sábado e domingo, agora dia 13 e 14 de setembro, eu vou estar no evento Orgulho Nerd, né? O evento da Secretaria de Cultura aqui do Estado de São Paulo. Vai acontecer lá no Parque do Ibirapuera, no Pavilhão das Culturas Brasileiras. Vai ser a segunda edição, eu participei ano passado, então foi muito legal. Eu espero também que esse ano seja legal, né? Bastante. É no Ibirapuera, é no parque, é, né, um evento já para curtir. É entrada franca, tá? Né? Não paga nada para entrar e vai ter um monte de coisa acontecendo, né? Vai ter um Artist Alley, um beco dos artistas ali. Eu vou estar levando todos os meus quadrinhos, né? As minhas 8 publicações, tá? Então, o Prédio, o Lambo, né? Knock Me Out, esses três aqui que tem trilha sonora no Spotify para você ouvir enquanto lê, ter a sensação de estar vendo um filme mesmo. Um Outro Dia, né? Sobre as armadilhas que os jovens encontram nos dias de hoje. Ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. A trilogia do Aurora, Caos e Ômega é imperdível se você gosta desses temas, né? A respeito de nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, controle social, escatologia, imperdível, e Comunhão, suspense com terror psicológico sobre como enfrentar o mal face a face e não esmorecer, não perder a fé. Uma história muito legal, pessoal. Todo esse material você vai poder adquirir diretamente comigo lá. Eu vou, né, bater papo com vocês, autografar. Agora, se você não puder, não tem problema. É só entrar em contato comigo pelo meu site felipefalgozzi.com. O link está aqui embaixo na caixa de descrição. Tá? No site você adquire, você consegue ver as histórias, conhecer, ver as artes, os diversos artistas, né, que eu colaborei, né, na feitura dos quadrinhos aí, é material de primeira. Se você é adulto, nunca leu, se falar isso é coisa de criança, não é, pessoal. No mundo inteiro as pessoas leem quadrinho como ver filme, como ver seriado, né? Então, se você ainda não leu, não perca, né? Eu recebo um monte de mensagem depois das pessoas: olha, não imaginei que fosse tão imersivo, me emocionei, chorei, ri. Tá? Vale a pena demais. E claro que também tem aqueles que né, o Lambo e o Prédio, que é para toda a família, né? Então você tem criança, você quer ter um tempo de qualidade com os teus filhos, com os teus sobrinhos, com os teus netos, também, né, tem esses quadrinhos que você pode ler com eles, estimular a leitura, incentivar esse hábito da leitura, tirar da tela, tirar do celular, né? As crianças o tempo inteiro estão com isso, não. Vamos, né, inverter esse jogo aí. Então não perca a oportunidade, né? Entre em contato ou pelo meu site ou pelo meu Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, né? O link é Felipe_Folgozzi, tá bom? E eu também posso explicar para vocês como adquirir pelo meu Instagram, tá bom? O que mais? Aqui embaixo na caixa de descrição eu deixo o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e também do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, se sente abençoado pelo canal e quer de alguma forma colaborar, eu agradeço muito, né, quem participa, quem colabora ali pelo Subscribestar, tá bom? Então vamos começar, pessoal, vamos retomar aqui da onde a gente parou. Então, ele estava falando o seguinte, né? Eu estou perfeitamente feliz, né? Vamos retomar um pouquinho só para a gente, né, você não começar aqui. Então ele estava falando a respeito do Instituto Tavistock, né, lá na Inglaterra, né? Que é um Instituto Tavistock de Relações Humanas, que, vamos dizer, é a primeira grande instituição de lavagem cerebral no mundo, né, basicamente. Então, ele ele fala, né, de um dos fundadores, o Vicker, né, que falava que o treinamento que ele passou no Tavistock era muito importante em todo quando ele, porque ele era um cara inclusive do parlamento inglês, né? Então ele fala que uma das dos treinamentos importantes para ele fazer todos os discursos, para ele aprender a fazer discurso, para discursar no parlamento, né? O treinamento que ele recebeu no Tavistock foi importantíssimo. Então, ele diz o seguinte, entre aspas, né?
Existem duas Américas, uma no, né, até o século XIX, com uma base social fortemente dependente da indústria pesada, inclusive, né? Indústria pesada no sentido de metalurgia, né? A outra está crescendo numa sociedade pós-industrial, né? Em alguns casos, ela está sendo construída nos restos, vamos dizer, né? da velha América. E essa crise entre esses dois mundos, ela irá produzir uma catástrofe política, social e econômica nas próximas décadas. Né? Esses dois mundos, eles estão em oposição fundamental, eles não podem coexistir. E no final da era pós-industrial, o mundo irá, eles irão colidir e irão, vamos dizer, se extinguir, né? E ele continua falando assim: eu estou perfeitamente feliz em trabalhar com a Heritage Foundation, né, a Fundação Heritage, e outros grupos como esses, né? Então, os verdadeiros fabianos, né, ele fazendo referência à sociedade fabiana inglesa, eles veem a nova direita, né, como uma forma de instituir ideias radicais. Então, olha só como eles usam, né, a dialética, pessoal. Então, os socialistas fabianos são esquerda, né? Mas eles estão falando assim, a gente, através da Fundação Heritage, né, nos Estados Unidos, que a princípio é conservadora, a gente também vai implementar as nossas ideias. É uma oposição controlada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, nós, população, quando a gente vê alguém que aparentemente, ou alguém, uma instituição que, não, somos conservadores, ou até somos cristãos, né? Será que é de verdade, né? Será que é só na aparência, só o verniz, né? Tem que né, cavucar um pouquinho para descobrir se realmente né, quais são os conceitos por trás, né, de uma imagem de fachada, assim, né? Então ele continua falando assim, por mais de uma década a população britânica tem sido sujeita a uma constante onda de propaganda que agora, né, já está sendo mais, vamos dizer, aceita, né? E o efeito, né, dessa propaganda era para desmoralizar a população, exatamente como o desejado pelos novos cientistas do Tavistock, né, do Instituto Tavistock. Ele continua falando, isso vai acontecer também nos Estados Unidos conforme a economia piora. A gente tem que lembrar que eles controlam a economia e uma das formas, né, não só de redução populacional, mas de demoralização da sociedade é crise econômica, né? Você tira trabalho, várias formas de... você reduz emprego. Não é à toa que um monte de trabalhador ali que perdeu emprego está morrendo de suicídio de fentanil nos Estados Unidos, né? Porque o cara se vê incapacitado, ele se vê humilhado perante a família, ele não é capaz de ser provedor, né? Então muitas vezes o cara abandona, né? Perde a esperança e encontra um caminho, né? Alguns se suicidam de cara, né? Outros se suicidam né? A longo prazo, vamos dizer assim, vão se matando com bebida ou com droga, né? Então continua aqui. Esse processo de demoralização é necessário para fazer com que as pessoas aceitem escolhas difíceis, olha só, né? Então, isso é uma técnica de, o que eles falam, trauma base, né? De traumatizar a população. Então, se você não conseguiria forçar um comportamento social se as pessoas estivessem na sua plena capacidade, né? Vamos dizer, de pais, trabalhadores, né? Então, primeiro se traumatiza, enfraquece, né?
E aí a pessoa, quando ela está, vamos dizer, mais vulnerável, né, ela está abalada psicologicamente, obviamente ela vai ficar muito mais suscetível a um controle, né? Então ele fala assim, se não houver planejamento para o futuro, né, ou se, né, basicamente ele diz assim, se nós não controlarmos o progresso, né, haverá um caos social numa escala dificilmente imaginável. Isso fazendo referência principalmente ao crescimento populacional, né? A gente não pode esquecer que eles são todos malthusianos, né? Então ele fala, vamos dizer, a perspectiva para o futuro da América é negro. Há uma possibilidade de fazer algo com as cidades do interior, mas basicamente essas cidades irão diminuir conforme a base de manufatura, a base industrial irá declinar, né? E isso irá produzir convulsões sociais. Então, pessoal, a gente tem que entender novamente que eles sempre planejam vendo todas as causas e efeitos em todas as esferas sociais, né, do que eles querem implementar. Educacional, né, religiosa, cultural, social, financeira, alimentar, né? Então, de novo, né, você vê, eles falam claramente aqui, né? É uma operação social mesmo, é uma engenharia social, né? Então, como que eles fazem isso? Primeiro a gente vai demoralizar essa população. Como que você demoraliza? Enchendo, né, saturando de pornografia, né, acesso à droga, né, coisas que vão romper laços familiares, né, vai denegrir, né, vai degenerar a cultura. Aí você fala, pô, será que é assim mesmo? É pensado dessa forma? É, pessoal. Isso é, né, inclusive em guerra, por exemplo, né? Durante guerra, o país que quer subjugar o outro, né, uma das formas clássicas é você fazer uma operação psicológica de demoralização social, como a Guerra do Ópio na China, né? Por exemplo, na Guerra do Golfo também. Já falei isso algumas vezes, né? Assim que o exército americano tomou, por exemplo, a estação de TV, começou a passar pornografia 24 horas na TV. Você fala, mas qual que é, né, o sentido disso? Onde liga as coisas? Porque, de novo, né? Se você deixa, né, promove hedonismo, você acha que o cara vai querer lutar, vai querer combater se ele está ali ou dopado ou, né, vendo pornografia 24 horas? Parece que não, mas isso realmente tem um efeito, pessoal, né? Então ele continua aqui. Será que aí o autor falando, será que essas predições elas se tornaram reais, né? Ele continua, na verdade sim, né? Porque e até na verdade até o último ponto, né? É pertinente notar que o Sir Peter Vickers, né? Que eu estava falando do Vickers, né? Que é uma família, inclusive, né? Ele trabalhou com ele trabalhou, fez parte do documento, né, daquela pesquisa do Instituto de Stanford, né, que eu já li para vocês, o Mudando as Imagens do Homem, né? Então ele foi um dos participantes, né? Do qual aproximadamente 3.000 páginas, né, de material foram enviados para a administração do Reagan, né? Esse documento dos anos 70 e da administração do Reagan nos anos 80. Então, olha quanto tempo isso já tem sido, pessoal, implementado. São décadas e décadas de, né, engenharia social. Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, é importante notar, por exemplo, que também o von Hayek, né, o economista, que é membro fundador da Heritage Foundation, né, ele usou o seu discípulo, o Milton Friedman, né, para presidir sobre os planos do Clube de Roma de desindustrializar a América, usando a presidência do Reagan para acelerar o colapso, primeiro da indústria de aço, né?
porque é indústria base, né? Pra você fazer todo o resto, você precisa de aço, né? E a consequência disso foi, por exemplo, o início da derrocada da indústria automobilística, né? Que Detroit foi basicamente desmantelada. Então, esse processo do que de desindustrialização começou, na verdade, no começo dos anos 70, da enviada proposital de toda a manufatura para o quê? Para a China, né? Através de quem? Do Comitê Trilateral, do David Rockefeller, que eu já li aqui para vocês, né? Então, esse assunto vai longe, né? Eu já falei aqui como o Mao Tse Tung fez parte do capítulo do Yale lá na China, né? Do Skull and Bones, ele era Skull and Bones, né? Como durante a Guerra da Coreia, né, proibiram o general MacArthur de derrotar o Mao Tse Tung, né, então fazendo com que o Chiang Kai-shek, que era um nacionalista, tivesse que fugir da China e então que basicamente os comunistas tomassem. Por quê? Porque eles precisavam de dialética, pessoal. Eles precisavam, porque eles avançam a agenda deles assim, jogando oposições, né, fazendo dialéticas. Então, tanto a Guerra Fria, né, eles basicamente reconstruíram a Rússia, deram tecnologia atômica para a Rússia, né? Para quê? Para criar a polaridade, porque eles só avançam através da polaridade, né? De criar o quê? A dialética hegeliana, né? Criar crise e criar soluções, né? Das crises que eles mesmos criam, e assim vão conduzindo a sociedade. Então, você fala, poxa, mas é assim? Pessoal, é assim que eles fazem, né? Então ele fala assim, considerando, por exemplo, o membro da nobreza negra francesa, né? A nobreza negra tem em vários países europeus, né? Tem na Itália, tem na França, na Alemanha e tal. Aqui ele está falando especificamente da francesa. O Etienne d'Avignon, que é membro do Comitê dos 300, ele foi, vamos dizer, deram para ele a tarefa de colapsar a indústria de aço na França, né? De novo, para o quê? Não só desindustrializar os Estados Unidos, mas desindustrializar o Ocidente, né? Fazer com que o Ocidente todo se tornasse dependente, né, da China, né? E sem dúvida, né, que qualquer um das centenas de milhares de trabalhadores, né, de aço, né, e trabalhadores também, por exemplo, nas docas, né, na indústria naval, né, que ficaram sem trabalho, né, nas últimas décadas, eles nunca ouviram falar do Davignon, né? Então, as pessoas que foram impactadas pela essa política de desindustrialização, elas não sabem quem são os responsáveis, quem verdadeiramente está por trás. Não são os políticos, não são os deputados, senadores, né, até presidência. Na verdade, quem manda nessa galera, né? Ele fala que o autor está falando, né? Eu noticiei, né? Registrei o plano, né? Ele falou, eu registrei, né? Completamente o plano do Avignon em abril de 1981, né? Na World Economic Review, né? Uma publicação. Então, quando teve uma reunião em 10 de dezembro, né, daquele ano, o Clube de Roma se reuniu em Washington, né? E também estava presente um misterioso homem do Irã que, na verdade, se revelou ser o Bani Sard, que era o enviado especial do Ayatollah Khomeini. Então, enfim, por que ele está falando isso? Só para a gente entender que aquilo que a gente vê no jornal, pessoal, na mídia controlada, né, na verdade não realmente nos informa a respeito de como essas coisas acontecem nos bastidores, né? De como, né, eles controlam as economias, eles, né, depõem ou promovem governos, né, depõem líderes, ou, né, manipulam democracias, né, promovem guerras, enfim. Vamos continuar.
Então ele fala sobre o Bernard Levine aqui, que foi o autor de um trabalho intitulado a Perspectiva e Moral do Tempo, né? Que é uma publicação do Clube de Roma, sobre como quebrar a moral de nações e de líderes individuais, né? Então ele fala, tem um trecho aqui do documento, ele diz o seguinte: uma das principais técnicas de quebrar a moral é através da estratégia de terror, consistindo na seguinte tática, né? Manter a pessoa confusa a respeito de onde ela deve se posicionar e o que ela deve esperar, né? Somado a isso, né, se nós criarmos vacilações frequentes entre em medidas disciplinares severas e promessas de bons tratamentos, né, através de mensagens contraditórias, né, fazendo com que a situação seja incerta. Então o indivíduo ele irá, vamos dizer, parar, né, de procurar saber se certo plano ou aquele outro plano, né, ou aquela outra ação do governo irá conduzir, né, para um objetivo, né? Então, debaixo dessas condições, mesmo os indivíduos que definiram os seus objetivos e estão, vamos dizer, aptos, né, ou estão dispostos a assumirem riscos, ficam paralisados por esse conflito interno severo a respeito do que eles devem fazer. Então, resumindo aqui, ele fala assim, a gente produz, pessoal, na mídia, a gente relatórios contraditórios, né? Para o quê? Para deixar as pessoas sem foco. Ele fala tanto em governos quanto pessoas individuais, empreendedores. Então, a gente, né, por um lado, fala assim, não, as coisas estão boas, e por outro, não. As coisas estão ruins e a pessoa fica basicamente paralisada, né, e cria uma dissociação cognitiva. A pessoa fala, o que eu faço? Né? Eu invisto, eu não invisto, eu mudo, eu fico. Né? E isso causa um estresse tão grande que muita gente acaba abdicando, desistindo, fala assim, quer saber? Eu não aguento mais. Né? Às vezes o ser humano tem um limite porque isso causa estresse, né? Isso causa, né, todo mundo fica adrenalizado. E a pessoa literalmente, fisiologicamente, tem um efeito da pessoa... Quer saber, faz o que, né, eu vou obedecer, né? Então, a gente viu muito isso durante a pandemia, por exemplo, né? Sabe? Então, muita gente, às vezes a pessoa falou, quer saber, eu entrego os pontos, deixa eu, o que precisa fazer aí, né? Tomar picadinha, por exemplo. Então, isso é o que? É proposital, pessoal, né? É uma das formas que eles agem, né? Então vamos continuar aqui. Então o plano do Clube de Roma, né, foi desenhado para desmoralizar-nos, né? O autor se inclui, né, quer dizer, a população americana, para que no fim nós pensamos, para que a gente sinta que a gente deve seguir qualquer que seja aquilo que eles planejaram para nós, né? Então, basicamente, reduzir qualquer tipo de resistência popular, né? E aí nós iremos seguir as ordens do Clube de Roma como, ele fala, como cordeiros, né? A gente como gado, né? Qualquer líder forte que de repente apareça para resgatar a nação deve ser considerado com suspeita, né? Lembre-se que o Khomeini foi preparado por anos pela inteligência britânica, especialmente durante o seu tempo em Paris, antes de surgir, né, do nada como o salvador do Irã, né? Ele fala, o Boris Yeltsin também passou pelo mesmo processo do MI6, né? Então ele está falando assim, como muitas vezes a mídia
traz essas figuras do nada, né? E as pessoas, da onde que veio, apareceu? E fala, não, já tem, né, essas pessoas estão sendo preparadas há bastante tempo. Né? E mais recentemente a gente viu muitos líderes serem formados pelo Fórum Econômico Mundial, né? Da fachada, né? Mas assim, então eu já falei aqui, o próprio Putin, Angela Merkel, né? O Trudeau, Macron, todos saíram do programa de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Aí você fala, pô, então o que adianta, né? Quem que está comandando esses presidentes? Ou alguém comanda esses presidentes, esses primeiros ministros, né? Quem está por trás, né? O Clube de Roma ele está confiante em, né, implementar a agenda do Comitê de 300 para o quê? Vamos dizer, enfraquecer os Estados Unidos. Após 45 anos de promover guerra contra a população dos Estados Unidos, né, que com certeza não tem dúvida a respeito de que eles têm conseguido implementar, né, essa agenda. Então ele fala, é só nós olharmos e vamos reconhecer como nós temos sido demoralizados, né? Então, drogas, pornografia, né? A cultura de música pop, né? Rock e tal, com esses ídolos escolhidos e produzidos, né? Para promover né? O sexo desregrado, né? A completa ruptura da unidade familiar, né? A promoção das agendas LXTPO, né? E por fim, né, o assassinato, claro, de milhões de bebês inocentes pelas suas próprias mães. Né? Daí ele continua, há algum crime mais terrível do que aborto em massa? Né? Então ele fala, então, com os Estados Unidos completamente falido moralmente, espiritualmente, a nossa base industrial também tem sido destruída, né? Lançando 30 milhões de pessoas no desemprego, né? Com as nossas grandes cidades virando né, esgotos, né? Onde todo tipo de crime imaginado né, acontecendo com o índice de assassinatos, né, 3 vezes maior do que em qualquer outro país, com 4 milhões de homeless, né, de moradores de rua, com corrupção no governo chegando a proporções epidêmicas. Né? Quem irá, né, negar que os Estados Unidos já está colapsando por dentro, né, né, e caindo nos braços desse novo governo global, né, dessa nova era desse governo global. E isso aqui ele está escrevendo em 91, né, pessoal? Muito antes né, Então, hoje está muito mais acelerado o desmantelamento. Aí você fala, mas por que eles querem desmantelar? De novo, você não pode ter uma nação, né, uma única superpotência. Afinal de contas, eles querem um mundo globalizado, né? Então, eles precisam, né, enfraquecer os Estados Unidos para não ter um país liderando e ainda um país que culturalmente e ao longo dos séculos, né, apesar de ser recente, mas assim desde a sua declaração de independência, é um país que dá aos cidadãos culturalmente esse entendimento de o que, de iniciativa, né, de empreendedorismo, iniciativa privada, liberdades constitucionais, né, por exemplo, portar arma, né, a liberdade de expressão. Então, se eles querem uma população como o modelo da China, por isso que eles transferiram isso para a China, exatamente para, né, enfraquecer o Ocidente. Por quê? Porque
o core, né, da tradição chinesa, que já vinha do confucionismo, já era muito, eles sempre foram dependentes dos imperadores, né? No confucionismo tem sempre essa coisa do Estado, como se fosse o pai, né? Não o modelo bíblico correto do pai, mas essa dependência. Então, eles sempre foi uma sociedade coletivista, já antes mesmo, por isso que eles aceitaram tão fácil, né, o marxismo, e por isso que o David Rockefeller, nos anos 70, né, falava que aqui é a cultura certa para a gente implementar a nova ordem mundial, né? E aí dali vamos exportar de volta para o Ocidente, né? E é o que estão fazendo agora, né? Já tudo foi testado, feito, aprimorado, primeiro na China, tanto com crédito social quanto, né, a vigilância da sociedade. E agora isso está sendo o quê? Transportado para o Ocidente, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Então ele fala, não é difícil ver como o Clube de Roma, né, tem controlado as políticas energéticas dos Estados Unidos, né, através, por exemplo, do movimento ambientalista em oposição à energia nuclear, né, porque é uma energia barata. Agora é interessante, né, que quando, né, o Vale do Silício está começando a promover a ideia de ter usinas nucleares para prover energia para os data centers, por causa, né, da inteligência artificial, você não vê nenhum ambientalista falando contra, né? Você tem a população das cidades que já estão sendo impactadas pelos data centers, né, tanto do Google quanto do Meta, né, porque acaba com a água né, das cidades. Tem cidades já que não tem água. Por quê? Porque toda a água está sendo usada para resfriar os computadores, né, das inteligências artificiais. Agora, um dos planos deles, então, é o que? Fazer pequenas usinas nucleares para alimentar só os data centers. E aí você não vê o ambientalista falando, né? Então, quando era para o quê? Para baratear a energia para a população, né, eles usam a narrativa contra a energia nuclear, porque na verdade não quer que as pessoas tenham acesso à energia, porque uma das formas da economia crescer é tendo energia barata, né? Uma das coisas que você restringe o crescimento econômico de um país é o que? Falta de energia. E por que eles querem restringir o crescimento econômico? Não ter alimento, não ter, né? Não ter a população não cresce, né? Então, de novo, né, a gente sempre não pode perder o foco ali do objetivo final, que é um dos, né, redução populacional. Então ele fala, a primeira conferência do Clube de Roma nos Estados Unidos foi chamada pelo Comitê dos 300 em 1969 pelo título seguinte, né, a Associação do Clube de Roma, né? O segundo encontro foi em 1970 com o título, né, de pesquisa religiosa do Centro Riverdale. Tá? Então ele está falando, tudo isso era que fachada para reuniões do Comitê dos 300. Né? Em 1971, né, você teve uma corporação de energia em desenvolvimento Mitchell, que teve um encontro estratégico de energia para o Clube de Roma, com o tema seguinte: o limite do crescimento dos Estados Unidos. Né? E para coroar tudo isso, houve a primeira conferência global do futuro que aconteceu em julho de 1980, onde 4.000 engenheiros sociais e membros de think tanks participaram, todos membros ou afiliados de várias instituições debaixo do guarda-chuva do Clube de Roma. Né? Então, com certeza, né, o Stanford, o Rand Corporation, Heritage Foundation, né, emissários do Tavistock lá, né, da Inglaterra. Né. Então ele fala, como eu disse em 1981, né, nós
temos sido controlados politicamente, socialmente e economicamente, né, para permanecermos debaixo dos planos do Clube de Roma, né. Tudo tem sido manipulado contra nós, população, né. Se nós quisermos lutar para sobreviver, nós devemos quebrar esse controle que o Comitê dos 300 tem sobre o nosso governo, né. Em toda eleição, desde o Calvin College, né, do presidente, eu não lembro agora quando que ele, mas isso acho que é na década de 20, né? Não lembro agora. O Comitê dos 300 tem sido capaz de plantar os seus agentes em posições chaves do governo. Então, não importa quem entre no cargo da Casa Branca. Então, basicamente, ele está falando aqui do Deep State, né? Já em 91, ele está falando isso que não é novo, né? Entra democrata ou republicano, não importa, porque né, a estrutura que faz a máquina funcionar, ela permanece, né? Então ele fala, por exemplo, né, cada um dos candidatos que correu, né, na campanha de presidência, desde a época do Franklin D. Roosevelt, foi selecionado, né? E a gente pode dizer que foram o quê? Né, pegados assim, escolhidos a dedo, né, pelo Conselho de Relações Internacionais, agindo, né, seguindo instruções do Instituto Real de Relações Internacionais. Especialmente na eleição de 1980, todo candidato para o cargo, né, da presidência americana, primeiro foi aprovado pelo CFR, pelo Conselho de Relações Internacionais. Portanto, né, a gente, né, não existe nenhuma conspiração a respeito de quem ganhou, quem foi eleito, né? Então ele fala, através de cavalos de Troia, como por exemplo a Fundação Heritage, né, e o Conselho de Relações Internacionais, todas as políticas chaves, né, as posições chaves desculpa pessoal, deixa eu reformular aqui. Todos os postos, né, os postos chaves no governo, né, da nova administração foram ocupados por pessoas nomeadas pelo Conselho de Relações Internacionais, tá? E antes disso, isso ele está falando o quê? Por quê? Porque nos Estados Unidos criou-se, né, uma história, por exemplo, de que o Reagan, que era republicano, né, então ele é conservador e ele fala assim, não, né, a agenda não parou, mesmo que aparentemente tivesse sido uma vitória dos conservadores, né, tanto que, né, o Reagan, quando quis obedecer, fala, você vai morrer, né, teve um atentado à vida dele, né. Não adianta, quando o cara quer sair da linha, pessoal, como por exemplo o Kennedy quis sair da linha, mataram o Kennedy, né. Então, né, deixa eu retomar aqui. Então, e antes disso, né, de 1980, a partir dos anos 60, né, você tinha os indicados, né, pelo Clube de Roma, né, portanto, assegurando que todas as decisões chaves políticas, né, eles tinham um carimbo estampado do Clube de Roma e do CFR, né, do Conselho de Relações Internacionais, agindo como braços executivos do Comitê dos 300. Então, o Comitê dos 300 cria a política e usa, né, essas instituições como a Comissão Trilateral, como o Clube de Roma, como o CFR, para influenciar os governos, né? E aí os governos implementam as leis, né? Aí você tem os aspones, né? Você tem
Eles controlam, por quê? Porque quem que dá, né, quem que dá o dinheiro das campanhas, né? Tanto de todos os cargos, desde, né, presidentes, senadores, né, os congressistas, né? Então ele fala que, por exemplo, né, o Carter, o presidente Carter, que antecedeu o Reagan, né, que era democrata, mas não adianta, né, não interessa se ficar só nessa dialética, né? A escolha do Paul Volcker, né, que na verdade foi apontado pelo David Rockefeller, né, foi o início do colapso da economia americana. O Paul Volcker, que foi presidente do Fed americano na época, né? Seguindo o plano que tinha sido preparado pelo Clube de Roma, né? Pelo Comitê dos 300 e depois pelo Clube de Roma. Então ele fala, nós, a população, nós estamos contra forças poderosas que estão dedicadas com a instituição de um governo global. Nós temos sido, vamos dizer, engajados, né, em guerras sucessivas pelos últimos 45 anos, ele está falando do governo americano, né, que tem devastado, né, a nossa economia, né, e a nossa população. Então nós temos passado por lavagem cerebral de uma forma metódica e sistemática, mesmo sem nós sabermos disso, né. E o Instituto Tavistock tem, né, provido, tem dado essa técnica, essa sistemática que tem sido implementada no governo americano. Ele fala, alguns podem ter dificuldade em aceitar a ideia de uma conspiração global, porque muitos escritores, né, têm ganhado dinheiro, né, vamos dizer, promover ideias contrárias, né, basicamente em descreditar isso, né. Desculpa. Outros duvidam que uma atividade numa escala global possa ser implementada de uma forma bem sucedida. Eles veem essa enorme burocracia do nosso governo e dizem, mas como que nós devemos acreditar que pessoas privadas, né, instituições privadas possam ter mais controle do que o governo tem, né? Mas eles não estão vendo o fato de que o governo, na verdade, faz parte da conspiração, né? Então, se a gente lembrar que o governo é feito de pessoas, né? E se eles colocam as pessoas em posição de poder e nas vários escalões, né, o governo está, então, a partir daí, seguindo a mesma agenda, né? Outros dirão, né? Mas e aí, né? O que me interessa essa conspiração, né? Eu não me preocupo nem em votar, né? Porque lá nos Estados Unidos o voto é facultativo, né? Não é mandatório como aqui. Mas ele fala, e exatamente isso faz com que a população americana esteja, vamos dizer, incapaz de reagir, né? A nossa população tem se tornado confusa e desencorajada, né? Como resultado de 45 anos de guerra promovido contra nós, contra a população. Então ele está falando uma guerra sistemática, no sentido, uma guerra midiática, uma guerra econômica, né, financeira, contra a própria população. Ele fala como isso é feito, é explicado no livro do Bernard Lewin, né? Mas quantas pessoas se preocupam em ler livros não ficção, né, acadêmicos, né? Nós estamos reagindo exatamente como eles querem que nós reajamos, né? A demoralização
e a confusão gerada na população faz com que as pessoas cada vez mais aceitem, né, não só a agenda, mas como o aparecimento de homens políticos que prometem resolver todos os problemas e garantem, né, a ordem social, né, onde eles vão acabar com o desemprego, né, e vão, vamos dizer, melhorar a economia. Então, enfim, ele fala que isso faz, eles geralmente eles combatem, né, promovem essa dificuldade. Imagina, eu estou falando dos Estados Unidos, né? Imagina outros países, né? Mas assim, essa dificuldade na população, para quê? Para que quando eles produzam, né, um eleito, né, um presidente, no caso, sendo conservador ou liberal, né, vai funcionar como um salvador da pátria, né, na questão do populismo, né? Então, de novo, né, por exemplo, o Bill Clinton, né, do nada, tiraram o cara do Arkansas, que era um estado pequeno e irrelevante, né, nos Estados Unidos, e basicamente botaram o cara lá como presidente. O Obama também, né, ninguém conhecia o Obama, né, mas quem conhece a história dele, botaram, de repente trouxeram o cara. Querendo ou não, o Trump também, pessoal, né. Independente, né, o Bush não, o Bush já vinha de uma linhagem familiar, né? Desde o Prescott Bush, Skull and Bones, o Bush Senior, que tinha sido também presidente, Skull and Bones. Então, mas independe, porque aí já era uma família tradicional deles que elegeram, mas quando não, eles pegam, né, faz o cara do nada. E aí, como a população está o tempo inteiro, né, debilitada, estressada, quando eles, através da máquina pública e midiática, surgem esse cara, né? Ah, esse é o cara da mudança e tal. As pessoas, na maioria das vezes, elas vão receber, como ele fala aqui, ó, vão receber, né, esse ditador democrático, né? Porque vem com encapado numa falsa democracia, mas ele vai ser recebido de braços abertos, né? Então ele fala, conhecer quem é verdadeiramente o nosso inimigo é uma necessidade vital, né? Ele fala, porque ninguém consegue lutar sem conhecer, sem identificar o seu inimigo, né? Então ele fala aqui, né? Instituições, um outro capítulo, instituições através do controle exercido, né? Então, traçar um perfil, uma técnica desenvolvida em 1922, né, no comando do Instituto Real de Relações Internacionais, né, que criou, né, se alguém faz na faculdade hoje a matéria de Relações Internacionais, foi criado pelo Instituto Real de Relações Internacionais, que no fundo é o quê? É promover globalização, tá? Então ele fala, o Major John Rawlins Rees, né, um técnico do exército britânico, foi instruído em produzir, em criar a maior instituição de lavagem cerebral do mundo no Instituto Tavistock, né, como parte da Universidade de Sussex, né. Então ele está contando um pouquinho do backdrop, né, da criação do Tavistock, né. Então ele se tornou, né, o centro da guerra psicológica da Grã-Bretanha, né. Quando eu né, me inteirei a respeito, por exemplo, do Rees, né, e do Tavistock, isso o autor falando, né, lá em 1970, havia pouco interesse a respeito desse tema, mas ao longo dos anos, né, conforme eu tenho revelado mais e mais a respeito do Tavistock e do seu papel vital nessa conspiração do Comitê dos 300, se tornou necessário, né, eu propagar mais a minha pesquisa inicial lá dos anos 70. Né? Então, o escritório
de guerra psicológica britânico, né, ele fez uso de basicamente 80 mil soldados britânicos, usou eles como porquinhos da Índia, né, como cobaias, né? E esses soldados foram, né, basicamente testados, né? Eles usaram como teste. E vários desses métodos foram levados para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo, vamos dizer, da direção do Dr. Kurt Lewin, que estabeleceu o OSS, que, né, que nos Estados Unidos era o escritório, né, esqueci o nome agora, pessoal da sigla, tá? Mas que basicamente da onde a CIA saiu, né? Então, a OSS é o precursor da CIA nos Estados Unidos, mas na verdade toda a metodologia foi desenvolvida lá na Grã-Bretanha, né, no Tavistock. Então, o Kurt Lewin, ele se tornou diretor, por exemplo, responsável pelo bombardeio estratégico, né, esse bombardeio estratégico que foi feito pela aeronáutica britânica para concentrar, por exemplo, os bombardeios, né, na Alemanha, nas casas dos trabalhadores e deixando fábricas. Então, ao invés de, por exemplo, bombardear as fábricas, bombardear as casas, né? Porque as fábricas, principalmente de armamento e munição, nos dois lados da guerra, né, pertenciam a banqueiros internacionais que não queriam com que os seus assets, né, fossem destruídos. Então a gente tem que lembrar que antes da guerra começar, né, toda a preparação, né, porque fazer guerra é muito caro, né, e a preparação tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, né, foi bancada por banqueiros, literalmente, né? Então, eles não queriam que a infraestrutura que eles tinham pago fosse destruída, né? Então, é mais fácil matar a população, né, segundo a mentalidade deles. Então ele fala, depois, quando a guerra acabou, né, a OTAN ordenou à Universidade de Sussex a estabelecer, né, um centro especial de lavagem cerebral que se tornou parte, né, do Instituto Tavistock, né, agora dirigido à população civil, né, ao invés de simplesmente aplicação militar. E então nós devemos nos lembrar da unidade super secreta que foi chamada, né, Instituto de Pesquisa de Política Científica. Tá? Ele fala, nós vamos falar a respeito disso quando a gente tratar a respeito de droga, né, de tráfico de droga e controle de droga. Né? Mas a ideia por trás, né, de bombardear, né, os trabalhadores, as casas dos trabalhadores, era quebrar a moral da população alemã. Né? E isso não foi só designado para afetar, né, a Alemanha militarmente, mas era literalmente a população. Né? O Lewin e o seu time, né, eles chegaram num número, né, de que se 65% das casas dos trabalhadores alemães fossem destruídas pelos bombardeios, né, da Força Aérea Inglesa, o moral da população civil iria colapsar. Né? E aí, obviamente, o esforço militar alemão também. Né? E esse documento foi preparado pela companhia de seguros Prudential. Então,
a Força Aérea Inglesa, né, seguiu, né, esse programa, né, do Tavistock, que culminou na chuva de fogo, né, lá de Dresden, aonde aproximadamente 125 mil pessoas, né, entre homens, mulheres e crianças foram mortos, né. O verdadeiro terror, né, desse bombardeio foi mantido em segredo até depois da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, tem muitos historiadores que dizem que o pior bombardeio da Segunda Guerra não foi Hiroshima e Nagasaki, foi Dresden na Alemanha, né? Não foi uma bomba nuclear noticiada, né? Mas mais pessoas morreram nesse bombardeio de Dresden, que basicamente acabou com a cidade inteira. Então não foram alvos estratégicos militares, né? Fábricas né? E quartéis, não. É o que eles chamam carpet bombing, né? Assim, é como se fosse você desenrolar um tapete, né? Era passando, destruindo, bombardeando a cidade inteira, né? E o Tavistock, ele providenciou a maioria do programa que estabeleceu o Escritório de Inteligência Naval, né? Que é um também dos principais institutos de inteligência dos Estados Unidos, né? Que inclusive é maior do que a própria CIA, né? Então, contratos de bilhões de dólares foram dados ao Tavistock pelo governo americano, né, para fazer com que eles criassem planejamentos estratégicos, né, que o Pentágono usa até os dias de hoje. Então ele fala novamente, isso ilustra o controle do Comitê dos 300 nos Estados Unidos, na maioria das suas instituições. E vamos encerrar o vídeo de hoje, porque ele estava falando isso lá em 1990, né? E agora a gente está vendo que a implementação disso, a quinta potência, como por exemplo o Palantir, né? Nos Estados Unidos, a gente está vendo através dessa aceleração da inteligência artificial de o que? Substituir essa máquina, enorme máquina pública, né? Agora tudo pelo um controle que está controlando, está centralizando cada vez mais o poder, porque você não precisa nem mais de burocracia das pessoas, isso está sendo tudo automatizado, né? Agora, né, nesse governo, né, do Trump, com essa aliança com o Peter Thiel, né, o Alex Karp, com todos esses tecnocratas aí do Vale, basicamente está implementando esse modelo tecnocrata que já funciona na China, nos Estados Unidos, né, e em breve no mundo inteiro, pessoal, né? Eles vão... Então, de novo, né, a gente fica muito hoje nessa dicotomia, Estados Unidos e China, né? Quem que a gente quer estar debaixo de qual influência, né? Por exemplo, como um país mais marginal como o Brasil, né? Marginal no sentido de a gente não está no centro de poder, a gente está, né, nas margens, né? Isso vai ser, pessoal, de novo, né? Independente a intenção sempre é o quê? É globalista, é um governo global, né? Então, né, a Bíblia já nos avisa, né? Para que isso, né? Antecede o quê? Antecede o governo do anticristo, né? A verdade é essa, né? É muito engraçado você ver o Peter Thiel, né? Que é o maior, vamos dizer, o cara que tem mais influência no fundo, muito mais do que Elon Musk no governo americano. O cara está fazendo séries de palestras, 4 palestras falando sobre o anticristo. Daí você fala, por que o cara, né, o criador do Palantir, né? E muita gente lá na mídia americana bate pino, né? Os caras não entendem. Por que esse cara tá dando palestras, né, a respeito do anticristo? Né? Vem cá, não é a história da carochinha, né? A Bíblia não é ficção,
Por que você tem o cara que é basicamente o cara mais influente, que está, né, reestruturando o governo americano, né? O cara é interessado no anticristo. Bom, e daí as pessoas, não, mas né, é impressionante, né, como, de novo, né, a gente fala, e as pessoas, imagina, isso é, eu que sei, né, eu que sou esperto, né, você fala, peraí, você acha que você sabe mais que o Peter Thiel, né? Mas tudo bem. Se você, assistindo esse vídeo, né, se você de alguma forma entendeu, né, o tempo que nós estamos vivendo hoje, em 2025, né, lembrando que o livro é de 91, mas ele já falava do processo que estava em plena implementação, que na verdade, pessoal, a gente está, né, nesse processo histórico, teleológico, né, desde que o mundo é mundo, né, só que a gente está agora numa progressão geométrica, a gente está chegando no ápice disso, que é, né, a Bíblia chama do que? Do sistema da besta, né, da tribulação. Então, é verdade, pessoal, a Bíblia é real, né? Deus deixou ela para que nós não fôssemos, ninguém vai poder, né, dizer que não teve a opção de escolher Deus ou não, né? Então, hoje, né, que você entregue a sua vida para Cristo, né, que você se arrependa dos seus pecados, que você entenda que a vida pessoal mudou, né? Quer dizer, espero que o que esteja acontecendo abra os olhos das pessoas para que não é, né, como muita gente vivia antigamente, assim, só é o dinheiro, aquelas coisas mundanas, né? Não. O que está em jogo é a alma de cada um, é a tua vida e a minha vida, né? E é uma escolha que só cabe a você fazer, né? O meu papel aqui é de tentar, né? Porque a Bíblia fala, né, que quando a gente recebe esse dom imerecido, a gente deve também falar para as pessoas, como alguém falou para mim e eu criei, eu estou fazendo a mesma coisa para que você creia né, e garanta a sua vida eterna, né? E mais do que isso, que você tenha comunhão com Deus, né? Que você, sabe? E a vida faz sentido só assim, quando a gente realmente conhece o nosso Criador, né? Conhece Deus e o porquê da vida, o porquê da história, né? O porquê de tudo isso. Amém? Então, eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo, coloca a mão no seu coração. Ora assim, Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua graça, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por esse favor imerecido, Pai. Hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a Ti perdão, Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente, Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida a Ti, eu peço que Tu venha me dirigir, Pai, a partir de hoje, Pai, que seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu me entrego a Ti, eu peço que Tu venha dar ordem aos Teus anjos ao meu respeito, Pai, venha conduzir os meus passos, que seja feita a Tua vontade, Pai, não a minha. Eu peço, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, venha me renovar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos, Pai. Eu peço, Pai, que Tu cumpra em mim o Teu querer, o Teu destino profético para a minha vida, seja feita a Tua vontade, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Minha vida é Tua, Pai. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura. Agora as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas, você foi perdoado por Deus. O Espírito Santo agora habita em você. E você precisa o quê? Comprar uma Bíblia, passar a ler, para ter a tua mente renovada. Os teus pensamentos renovados, você começar a se alimentar da palavra de Deus, ter comunhão diária com Deus através de oração, amém? E comunhão também com os teus irmãos aqui na terra. Então você precisa estar inserido no corpo de Cristo, numa igreja, busca uma igreja para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Ser discipulado. E é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, né? Então, entre em contato, os links estão aqui embaixo, tá bom? Material de primeiríssima para você e para os seus filhos, tá? Se quiser dar de presente, um presente diferente, incrível, tá bom? E lembrando que dia 13 e 14 eu vou estar lá no Ibirapuera,
no Dia do Orgulho Nerd, esperando vocês, tá bom? Deus abençoe, até quinta-feira e também até o final de semana. Tchau!